Quero agradecer a presença de todos aqui no lançamento do livro Filhos Sem Pais Sem Filhos, de Rui Filipe Torres. Eu vou falar muito brevemente da Chiado Editora e depois passarei a palavra à doutora Olga Cordeiro, que falará do livro. Obrigada pelo convite. É que agradeço. Eu não vou falar de si, sobre si falará falará você, se não se importar. Está bem? Eu vou falar somente sobre o livro, que li com todo o gosto e li este livro com todos os meus heterónimos, esperando que estejam melhor integrados que os de pessoa, como pedopsiquiatra, como mãe, como filha, como mulher e como Olga. É que eu gostei particularmente, como estava a dizer, da história de amor de Ulisses e Penélope, com o narrador e a sua amada, e eu recordei a Penélope de David Mourão Ferreira. Mais do que um sonho, comoção, sinto-me tonto, enternecido, quando de noite as minhas mãos são o teu único vestido e recompões com essa veste que eu sem saber tinha tecido, tudo o pudor que desfizeste como uma teia sem sentido, tudo o pudor que desfizeste a meu pedido. Mas nesse manto que desfias e que depois voltas a pôr, eu reconheço os melhores dias do nosso amor. A mulher que aguarda pelo seu amado 20 anos, cuidando do filho de Telêmaco, afastando os pretendentes, com a promessa de acabar um manto que tece de dia e desfia de noite, mantendo assim a fidelidade a Ulisses na esperança de um dia o reencontrar vivo. Era o tempo dos papéis bem definidos na terra dos deuses e na terra dos homens. A mulher mantinha-se no lar, fiel ao seu marido, cuidando dos filhos e das tarefas domésticas, enquanto o homem tinha que ir trabalhar, muitas vezes para longe, qual Ulisses que se fez ao mar, abraçando as guerras e as ninfas também, e nós sabemos disso. Atualmente, os papéis estão diluídos, estando o pai mais próximo do homem reconciliado que falava Elizabeth Badinter, o que sabe aliar solidez e sensibilidade, o que encontrou o pai, reencontrou a mãe, o que chegou ao homem sem ferir o feminino materno. Mas voltando ao amor de Ulisses e Penélope, o cão de Hugo e a cadela de Caroline, trata-se de um amor feito de sentidos, cheiros, lambidelas e sabores que dizem mais do que as palavras dos seus donos. Os humanos intelectualizam as relações à procura do eu ideal, do pai ideal, da mãe ideal, do filho ideal, cada vez mais distantes da realidade e do toque. Talvez por isso a aproximação de Hugo à filha, Pet, nunca se tenha feito. Estarei aquém? Estarei além ou simplesmente à volta do próprio umbigo, como alguém diz alguns neste livro. E por tudo isto perpassam a insegurança e a culpa que trazem a revolta e o sofrimento. Não me perguntaram se queria ser pai, embora até quisesse ser pai, mas serei capaz de o ser? Terei condições para o ser? E perante a insegurança do pai e a desorganização da mãe, surgem os avós maternos como figuras de vinculação para Pet. A filha Pet parece estar em sofrimento num grito de alerta que pode significar existo, estou aqui, preciso de ajuda, e o sofrimento, quando verbalizado e compreendido, transforma-se, e nós sabemos-lo bem, muitas vezes em crescimento. Saliento ainda a mulher escolhida por Hugo, Caroline, para quem o pai é uma figura importante de vinculação e a primeira pessoa a quem apresenta Hugo. Embora o livro gire à volta da filha Pet, nunca a conhecemos. Inclusive o seu pai Hugo opta por atravessar o oceano com a Ulisses e dedicar-se às ONGs. Em fuga ao sofrimento, que vai preenchendo de vazio em vazio, podem até ter nomes sonantes, como ONGs, mas não deixam por isso de ser vazios. Talvez um dia se aceite como é, não Deus, apenas homem, com qualidades e defeitos, forças e fraquezas. Como diria Vinícius, fundamental é mesmo o amor, e ser pai passa por aí. Tudo o resto são pequenos retoques que às vezes parecem grandes para quem vê de perto, para quem está dentro.
e daí a ajuda dos terapeutas, figuras externas à relação, na reorganização dessa teia de emoções e afetos, tornando a relação mais saudável. Como ilustra tão bem José Luís Peixoto, o autor que também admiro, no livro A Mãe que Chovia: dás-me sempre o teu amor, mesmo quando estou onde não podes estar, mesmo quando estás onde não posso estar. Sabemos bem o tamanho dessa certeza que nos une. Eu tenho a certeza de ti, tu tens a certeza de mim. Amor, essa palavra, mãe, choves essa palavra dentro de mim. És a minha mãe inteira e eu sou o teu filho inteiro. Muito bem. Bom, passo-lhe a palavra. Bom, muito obrigado. Eu fico muito grato pela sua intervenção, é lindíssima. E não me vou alongar muito, aliás vou-me o menos possível mesmo. Quero começar por agradecer a vossa presença, bem como a amável colaboração da doutora Odete, Olga Cordeiro, desculpe, e da Ler Devagar, espaço fabuloso, não é? Portanto, sou o autor do texto e não tem grande interesse ser repetitivo. O texto está aqui, por isso não vou falar muito dele, apesar de por vezes a redundância ser necessária para que a mensagem permaneça. Sobre este texto que sou autor, o que tenho para vos dizer é que gostava de o não ter escrito, ou pelo menos na forma e na tensão que levou à necessidade da sua escrita. No entanto, e paradoxalmente, a força do texto a existir deriva exatamente dessa dor que levou ao ato de escrever. Sendo verdade que a ficção não é uma escrita confessional, não é menos verdade o rastro que todo o autor deixa na obra escrita. Estamos numa fronteira móvel onde o privado e o público se interpelam e mudam continuamente de lugar. Não entendo a literatura ou qualquer outra expressão artística como um lugar de striptease narcísico ou lugar consensual onde o senso comum é hegemónico. Interessa-me, sobretudo, a função disruptiva que a arte pode operar nas visões do real. Sabemos que o número dos inovadores sociais é sempre mais reduzido do que o dos conservadores. É um dado que a sociologia reconhece independentemente do autor e das correntes, sejam estas culturalistas, funcionalistas, do interacionismo simbólico ou qualquer outra corrente. No momento em que os grandes meios de comunicação de massa, e em particular a TV, tendem a submeter as audiências a uma visão uniformizada do real, é ainda mais relevante, parece-me, as funções disruptivas operadas pela arte. Formalmente, este livro não traduz particular inovação no processo de escrita, utiliza as técnicas operativas conhecidas. Tem, é certo, um narrador pouco usual, dado que é um cão escritor. Não sendo, no entanto, este o primeiro caso, é ainda assim bastante pouco usual. O que procurei foi lançar alguma perplexidade sobre matérias que nos são próximas e que vivemos como se de uma verdade eterna e, portanto, inalterável se tratasse, quando afinal é o efêmero e as suas infinitas possibilidades o que a realidade tem continuamente para nos oferecer. Neste sentido, parece ter importância interrogar-nos sobre se o papel que acabamos por cumprir na sociedade, na família, nas relações amorosas, na escola ou no trabalho,
é o que desejamos e o que queremos, e se por acaso não o é, porque é que o fazemos? No texto agora editado, o foco das interrogações está mais perto das questões ligadas à maternidade e paternidade. Afinal, com que legitimidade e em nome de quê se pode querer ser mãe ou ser pai num mundo que, antes de mais, é social, como é o nosso, sem que esses pais tenham as condições mínimas, emocionais, estruturais, financeiras, ou, por utilizar a terminologia mais em uso, não é? Portanto, estruturais, que o possam ser com um bom desempenho. Em nome da criança, não me parece que possa ser. A banalidade com que se encara o ato da paternidade e da maternidade é, do meu ponto de vista, assustador. Não por qualquer ausência do religioso ou da transcendência, mas porque o foco raramente é no outro que vai chegar, mas quase sempre na vontade de ser pai, ou mãe, ou avô, ou avó. Filhos sem pais, sem filhos é, pois, um texto que cruza diversas aproximações a esta temática e pretende, acima de tudo, colocar na agenda esta questão. Qual questão? A que importa pensar a jusante, a que importa pensar antes da paternidade, da maternidade ter lugar, acontecer, para que as relações parentais possam ser, de facto, um espaço de prazer, de liberdade e construção de seres humanos ativos e responsáveis por si e pelos valores da humanidade e da Terra. A capacidade de imaginar, interrogar e construir novas visões sobre o real é, e sempre foi, a matéria da escrita ficcional. É isso que esta ficção, talvez inconveniente, também procura ser. Uma vez mais, agradeço a vossa presença. Muito obrigado.